Conectados ao Sagrado. E agora, 7 horas e 12 minutos, manhã do dia 26 de junho de 2025, quinta-feira. Muito bem, queridos, agora você também nos acompanha aqui através do nosso Facebook. E hoje, mais um dia de vida, quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se sobre as nossas vidas nesta manhã. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, ó Pai. Deus, obrigado por uma noite de descanso. Ó Pai, obrigado por acordarmos com vida. Obrigado porque a Tua misericórdia renovou-se sobre as nossas vidas e a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida, ó Deus, sobre a mesa. Obrigado por vivermos, ó Pai, e termos uma família, Senhor. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, coloco a vida dos meus parentes, meus amigos. Ó Pai, em especial, eu abro esse momento de oração também pela vida do Vilmar, da Dona Jura, seus filhos, Elaine, Júnior, Mateus, também seu genro, Jordano, Deus, e suas duas noras, seus netos e netas. Ó Deus, abençoa aquela família, ó Pai. Vilmar, que é uma pessoa querida, Senhor Deus, e a Dona Jura, um casal que tem abençoado muitas vidas. Abençoa a vida deles em particular, a espiritual, a vida física, Senhor, a saúde, restaura, ó Pai, e também abençoa seus negócios. Os coloca em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, que seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de cobiça, todo espírito de desânimo, de mágoa, de rancor, ó Deus, de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, e que Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos abençoando, nos consolando, nos confortando e nos direcionando, Senhor Deus. Esta é a oração para este dia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É isso aí, queridos. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o poder de perdoar pecados. E o texto que eu quero ler, nós vamos trabalhar em cima de Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8. Mas eu quero ler aqui Mateus 9, 2, que diz: Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Então, o texto de Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8, relata um dos milagres marcantes de Jesus, onde ele demonstra seu poder não apenas de curar doenças físicas, mas também de perdoar pecados. Jesus estava em Cafarnaum e foi trazido um paralítico que estava sendo carregado por alguns homens, amigos. A Bíblia diz que tem amigos que são mais achegados do que irmãos. E o paralítico buscava não apenas cura física, mas principalmente o perdão de seus pecados. E ao ver a fé dos homens que trouxeram o paralítico, Jesus disse a ele: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E isso provocou uma reação dos escribas que questionaram interiormente a autoridade de Jesus para perdoar pecados, já que apenas Deus podia fazer isso. Então Jesus, para demonstrar sua autoridade divina, disse ao paralítico que se levantasse, pegasse sua cama e fosse para casa. O homem se levantou e foi curado instantaneamente, demonstrando que o poder de perdoar pecados e o poder de curar estavam intrinsecamente ligados à natureza divina de Jesus. E esse texto nos ensina que Jesus não apenas alivia o sofrimento físico, mas também oferece cura espiritual e o perdão dos pecados, revelando assim a sua autoridade divina, suprema, sobre todas as coisas, sobre os céus e a terra. Perdão dos pecados, autoridade nos céus. A cura física, poder na terra, entre os homens. Então, baseado nisso aí, eu tenho 4 pontos para tratarmos nesta manhã aqui. Primeiro ponto é o encontro do paralítico com Jesus.
Tem pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na igreja e ainda não tiveram encontro com Jesus. Detalhe, né? Então, qual era a necessidade do paralítico? Ele não apenas buscava a cura física, mas também o perdão de seus pecados. E no capítulo 9, no versículo 2 que nós lemos aqui, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, dos homens, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Tem muitas das vezes tem pessoas que estão paralisadas espiritualmente. E nós temos essa responsabilidade de levá-las a Cristo. E muitas das vezes nós negligenciamos. Agora de manhã mesmo eu estava falando com a patroa que a mesa de som está meio assim, e nós pegamos um pouco de umidade quando nós mudamos aqui para baixo, né? Teve infiltração. E eu falei, poxa, tem que dar uma melhorada. Por que isso? Porque eu assumi esse compromisso com Deus de todos os dias estarmos transmitindo pela nossa rádio, que nós já temos mais de 8 milhões de pessoas que acessaram. E é um compromisso meu com Deus pela cura que Ele me proporcionou. A quimioterapia, que era para ser 1 ano, foi interrompida, foi concluída com 4 meses e tantas coisas assim. Então tem pessoas que ouvem, tem pessoas que aceitaram a Jesus através do nosso trabalho, tem pessoas que estão mortas espiritualmente, estão paralisadas, e nós temos essa incumbência de levar Jesus até essas pessoas ou levar essas pessoas a Cristo. Esse é um dos papéis aqui que a gente faz na nossa rádio, que funciona das 6 da manhã às 22 horas. Né? Então aqui nós temos homens com tamanha fé que saíram levando a cama, não o paralítico, só levaram ele na cama para serem curados por Jesus. Então a fé dos que trouxeram, né? Então é tremendo a ação daqueles que levaram aquele homem até Jesus, demonstrando uma fé genuína. Então esse texto de Mateus 9:2 é tranquilo, é tremendo isso aí. A fé daqueles que levaram o homem, que trouxeram ele a Cristo, que levaram ele a Cristo. Ok? Agora, em meio a isso aí, nós temos a reação dos escribas, que duvidaram da autoridade de Jesus. Os escribas questionaram interiormente a capacidade de Jesus para perdoar pecados. Então, no capítulo 9, versículo 3, Jesus diz: eis que alguns dos escribas, o texto diz assim, né? Eis que alguns dos escribas diziam entre si: este blasfema. Ou seja, Jesus estava blasfemando. Aí manifesta-se a natureza divina de Jesus. Foi quando Jesus demonstrou sua autoridade divina ao perdoar pecados. E no capítulo 9, versículo 6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É como se fosse assim: é isso que vocês querem? Estão duvidando da minha autoridade? Porque eu perdoei pecados? Muito bem. Paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E vai para a tua casa. Voltou andando para casa e todos ficaram atônitos, abismados. Preferiam que o homem permanecesse paralisado, paralítico, do que fossem curados. Tamanha era a hipocrisia daquele povo. Nós encontramos hoje também pessoas que não querem ver milagres na vida das outras pessoas. Querem que as outras pessoas vivam na miséria. Pessoas que apontam o defeito do outro para dizer que é santo. É uma santidade baseada em cima do defeito dos outros, da paralisia espiritual dos outros, do próximo. E, voltando aí no poder de perdoar pecados, né? Terceiro ponto, a autoridade divina de Jesus, a capacidade que é demonstrada em todos os textos aqui é a capacidade de perdoar pecados, que é uma prerrogativa divina. E Jesus tinha essa prerrogativa divina porque ele era Deus. E Isaías 43, versículo 25 nos diz, abre aspas, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Quer dizer para você que Deus não vai consultar o teu passado para decidir sobre o teu futuro, sobre o teu presente. Porque o texto diz aqui, ó, por amor de mim mesmo, dos teus pecados não me lembro. Até o momento do perdão ali, após o perdão, Deus jogou tudo no mar do esquecimento. Agora tem muita gente indo pescar no mar do esquecimento. E ali nós temos o alívio do fardo espiritual. O perdão de pecados remove o peso espiritual que carregamos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram, estão bem longe. Temos que torná-los inacessível. E no Salmo 103, versículo 12 diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, tanto afasta de nós as nossas transgressões. E Deus é poderoso para afastar de nós essas transgressões. Aí perdoou pecados. Bom, e o quarto ponto é a cura física como sinal do poder espiritual. Porque tem enfermidades que é causada, iniciada no reino espiritual. Depois ela somatiza, ela se materializa. Então muitas enfermidades que existem hoje são causadas por espíritos malignos, por alguma ação pecaminosa. Então a cura foi instantânea. Jesus curou o paralítico instantaneamente para demonstrar sua autoridade divina. Não deixou sequelas. Não deixou sequelas aquela cura. E em Mateus 9,6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Pelo tempo que aquele homem era paralítico, ele devia ser todo torto, todo deformado, porque estava na estrutura na cama, não tinha musculatura para se pôr de pé, mas a cura foi instantânea. Tudo voltou ao normal, a musculatura se refez, os tendões se alinharam, o corpo se alinhou para ele poder se levantar. As forças musculares voltaram para aquele homem, para que ele pudesse se levantar. Assim é o milagre que Jesus realiza, instantâneo e completo. Então, o perdão e a cura em nossas vidas é essencial. Ou seja, assim como o paralítico experimentou perdão e cura, nós podemos encontrar alívio para nossos fardos espirituais em Jesus. Não é em placa de igreja, não é no pastor que está pregando, mas é em Jesus que nós podemos encontrar. Sabe? Não é endeusando homens, mas é através do próprio Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de toda injustiça, se confessarmos nossos pecados a Ele, a Deus. Então, amados, eu quero concluir nessa manhã dizendo que o relato de Mateus, do capítulo 9, do versículo 1 ao 8, nos lembra do poder incrível de perdoar pecados que reside em Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nessa passagem que nós meditamos aqui nesta manhã, vemos um paralítico que não apenas desejava a cura física, mas ansiava por algo ainda mais profundo: o perdão de seus pecados. Então essa busca por perdão nos fala sobre a necessidade universal da alma humana por redenção espiritual. Então precisamos observar como a fé daqueles que trouxeram o paralítico até Jesus foi recompensada. Jesus não apenas viu a necessidade física do homem, mas também discerniu o fardo espiritual que o oprimia. E com compaixão divina, Jesus declarou: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Com essas palavras, Jesus revelou a sua autoridade suprema para perdoar pecados, uma autoridade que pertence somente a Deus. Entretanto, todavia,
como é comum quando a verdadeira autoridade de Jesus é revelada, houve murmúrios e dúvidas por parte de escribas. Eles questionaram a capacidade de Jesus para perdoar pecados, sem entender que Jesus era o próprio Deus encarnado, o Salvador que veio para libertar a humanidade de seus pecados. Então o poder de perdoar pecados é uma das características mais preciosas do ministério de Jesus. Ele não apenas alivia o sofrimento físico, mas oferece a cura espiritual mais profunda e duradoura. E quando Jesus curou o paralítico, ele demonstrou que a cura física é um sinal do poder espiritual de perdoar pecados, que ele mesmo, Jesus, o Cristo, o Messias, oferece a todos nós. E hoje, assim como o paralítico, todos nós trazemos nossos fardos espirituais diante de Jesus. E podemos ter a certeza de que, ao confessarmos nossos pecados, nós receberemos o seu perdão. Ele nos levantará espiritualmente, tirará o peso de nossos pecados e nos dirá, assim como disse o paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está